Oi, eu sou a Sol e esse é outro Escapismos, que pra quem não sabe, é esse vídeo que eu faço todo mês, recapitulando tudo que eu vi, li e ouvi no mês que está acabando agora, no caso, janeiro de 2024. Uau! Eu sei que tem muita gente que diz que janeiro demora uma eternidade pra passar, que janeiro em si é um ano ele mesmo. Não achei. Pra mim, eu pisquei e janeiro chegou ao fim. Como pode? O que dá pra mencionar aqui? Eu li bastante esse mês. Eu tô ainda me atualizando nos filmes, assim, que saíram no final do ano passado. Tem muitos que eu quero ver ainda do ano passado que eu não vi. E eu estou correndo atrás do tempo perdido. Então, a lista de filmes todo desse mês é praticamente só coisa de 2023. O que eu não gosto que seja assim, mas atualmente está assim. E eu tanto vi pouca série quanto eu ouvi pouca música nova, porque eu tenho ouvido muita música velha. A gente chega... e eu tô um pouco rouca. Eu tô saindo agora de um resfriado, eu perdi a voz, eu tava sem voz até 2 dias atrás, e eu ainda acho que tá meio esquisita, então a gente só aceitou nesse ponto. Enfim, como eu não quero que este vídeo dure o ano que janeiro durou, vamos logo começar pelos livros. O primeiro livro que eu li esse mês foi A Magic Steeped in Poison, ou Uma Magia Destilada em Veneno, da Judy Aylin, que foi o livro de dezembro do Clube do Livro. Essa foi a primeira vez que no Clube do Livro eu tive que adiar uma reunião, eu tive uma emergência e eu não consegui que ela acontecesse ali no primeiro final de semana de janeiro. Acabou acontecendo já no meio de janeiro, o que eu detestei a experiência, apesar de que muita gente participou, teve muita gente nova que entrou no clube e me faz muito feliz, sempre adoro conversar sobre livros com galera que tem os mesmos interesses que eu. Mas ainda assim, esse foi um livro que eu terminei ali no primeiro ou no segundo dia de janeiro, eu não terminei ele em dezembro, porque ele foi um pouco arrastado de ler, viu? O livro é uma fantasia com um sistema de magia muito interessante, porque a magia é em volta do preparo de chá. O livro deriva muito também de mitologia chinesa, o que é muito legal. Ele é muito bem escrito e é muito visual, assim, tem descrições muito legais. E a gente vai seguir essa menina, que é aprendiz dessa magia do chá, e ela entra numa competição pra tentar ir trabalhar pro palácio e conseguir um favor da imperatriz, do imperador e da filha do imperador, né, da princesa, pra conseguir curar a irmã dela que tinha sido envenenada. O livro é o primeiro de uma duologia, a gente leu só o primeiro no clube, e eu até pretendo ler o segundo, mas não foi aquele tipo de livro que eu terminei de ler e eu fiquei, eu preciso saber o que acontece, eu preciso do segundo imediatamente. Eu eventualmente leio, mas eu não tô com pressa. E é um livro legal, eu vou dizer que eu recomendo ele aqui, apesar de não ter sido o meu favorito, porque mesmo que eu tenha achado ele um pouco arrastado, ele é interessante o suficiente pra te prender na história do começo ao fim. Aí eu li, calma, este miminho aqui, que é manual do mascote do Bidu, tem aqui escrito, não vai dar pra ver, porque tá escrito com lápis laranja muito claro, mas tá escrito meu nome, um 5 com um quadrado em volta e 10 de abril de 03, ou seja, de 2003, que foi quando eu ganhei esse livro, provavelmente. Eu peguei ele um dia pra olhar uma coisa específica, porque eu lembrei de um trem que eu tinha lido aqui quando era criança, e eu acabei lendo ele todo de uma vez. Muito nostálgico, ele é um livrinho com curiosidades sobre animais domésticos, ele é dividido entre cães, gatos, peixes, aves e roedores, se eu não me engano. É roedores ou tem outro nome aqui no final? Não, outros bichos, mas é roedores esse outros bichos. E ele tem, assim, musiquinhas, brincadeiras, os personagens da Turma da Mônica aqui em volta. Você tem duas coisas que eu era obcecada quando eu era criança e parcialmente até hoje, é bichos da Turma da Mônica, e veio a partir daqui, viu? Aí eu li The Atlas Complex, da Olivia Blake, que é o final da trilogia do The Atlas Six, e eu amei cada segundo. Eu tenho perfeita noção que essa série não é pra todo mundo. Depois de ter terminado o último, eu ainda fui ler review e eu vi que muita gente não gostou. E eu tolero isso, mas com todo respeito, vocês estão errados. A gente segue ao longo da série essas 6 pessoas que são chamadas pra participar de uma sociedade secreta. Por quê? Porque essas 6 pessoas são muito prolíficas em específicas magias. É um mundo que tem magia, mas a magia tá muito bem inserida e faz muito sentido a nível físico e filosófico. E a sociedade pra onde eles são convidados é nada mais nada menos do que a que protege a Biblioteca de Alexandria. Ou seja, é um lugar que guarda muito conhecimento antigo e exclusivo ao resto do mundo. Eu vou dizer aqui, de novo, sem muitos spoilers, que o final quebrou meu coração. Eu não esperava que todos os personagens, porque pra além dos 6 a gente acaba acompanhando alguns outros, terminassem vivos. Eu tinha perfeita noção que não é o tipo de livro que termina com todo mundo felizes para sempre. E eu devia ter previsto quem morre. Eu não previ, eu fui inocente. Eu abri meu coração e eu deixei que ele fosse quebrado. Ainda assim é um desses que eu vou carregar comigo por muito tempo.
tempo. Eu sei que a Olivia Blake, como escritora, não é pra todo mundo. Eu mesma já li livros dela que eu não gostei, mas a escrita da mulher é a coisa mais bonita e deliciosa de sempre. Ela mistura muito filosofia nos livros dela, eles são densos, eles são pesados, ela às vezes se deixa levar muito longe em cadeias de pensamento, o que pra mim não é de jeito nenhum algo negativo, eu me delicio com esse tipo de coisa. E eu quero dizer também que, embora esse livro tenha pares românticos, vai se decepcionar tragicamente quem for ler esse livro esperando torcer por Chip. Ele é sim sobre pessoas e sobre desenvolvimento e sobre relacionamentos, mas ele não é sobre romance, e você tá fadado ao desastre se você vai ler ele esperando isso. Enfim, eu não vou dizer que eu super recomendo pra todo mundo, porque eu acho que tem muita gente que vai me xingar se eu fizer isso, mas eu amei com tudo em mim. Fazia muito tempo que eu não li uma série que me deixava tão feliz quanto essa do começo ao fim. Foram 3 livros que eu li assim que saíram. Lançou o primeiro na semana que lançou eu li, lançou o segundo na semana que lançou eu li, lançou o terceiro na semana que lançou eu li, e eu queria muito que tivesse mais. Aí eu li Beach Read, da Emily Henry, que é essa comédia romântica, esse romance bobinho. Eu precisava de algo leve depois de The Atlas Complex, e nesse livro a gente vai acompanhar essa escritora que, depois que passa por um momento conturbado da vida dela, inclusive perdendo o pai, ela vai morar numa casa que esse pai tinha pra tentar terminar seu livro novo. Quando ela chega nessa casa, ela descobre, entretanto, que o vizinho dela era o rival acadêmico dela, mas esse não é um livro de rivais acadêmicos, realmente. É uma coisa ali, talvez um pouco rivais acadêmicos, mas muito mínima. E é bem aquela atmosfera de Grumpy Sunshine, ele é super mal-humorado e ela geralmente é super positivista, apesar dela estar passando por um momento ali meio chato da vida dela. Os dois acabam se aproximando, se conhecendo, se aprofundando. É um livrozinho de historinha de romance. E eu já tinha lido outros livros da Emily Henry que eu gostei. E como eu não gosto muito de romance, eu acho que ela é uma dessas autoras seguras que eu sei que eu vou me divertir lendo os livros, mesmo que não sejam muito pra mim. Tanto que logo depois de terminar esse, eu fui ver que ela tinha esse conto que chama Layover, que se passa, é tipo um epílogo, é um contozinho que se passa no universo de Beach Read um tempo depois do final de Beach Read, e eu fui ler também, então eu incluo aqui esse conto. E ok, eu não vou desfiar elogios a ele, porque apenas não é o tipo de livro que eu gosto de ler, mas eu sei que é o tipo de livro que eu leio com facilidade e que me prende atenção e que eu me divirto, então eu não gosto, mas eu gosto. Aí eu reli este outro mimozinho aqui, olha aqui que gracinha, que neném, que chama Teimosia e Memória, é da Marina Schneider, pela editora Urutau. Transparência total, eu conheço a Marina, isso não impede que esse seja um dos meus livrinhos de poesia favoritos de todos os tempos, ao ponto de que, como ele fica aqui na casa dos meus pais, sempre que eu tô visitando, eu releio ele, porque, fala sério, não é custo nenhum reler ele toda vez que eu tô aqui. A Marina morou na mesma cidade que eu, ainda mora em Portugal, ela fez faculdade de cinema também, mas ela tava acho que um ano abaixo que eu. E eu gostar dela enquanto pessoa não muda nada o fato de eu gostar muito dela enquanto artista também. Anda de mãos dadas, ela é uma ótima pessoa e aí ela é uma ótima artista também, quem diria? É isso. Essa é a recomendação mais importante deste vídeo. E por fim, eu li The Inheritance Games, da Jennifer Lynn Barnes. O que dizer sobre este livro? Eu li ele, tipo, 2 noites, eu li metade numa noite e terminei de ler na outra. Eu queria algo que fosse divertido, e eu acertei na mosca com ele. Isso não é pra dizer que é um bom livro. Na verdade, eu acho que ele é um livro um pouquinho ruim, assim, não ruim. Ele é muito juvenil. As personagens principais são todos, assim, adolescentes vivendo coisas inimagináveis. É um livro que super faria sucesso, tipo, muito sucesso, se tivesse sido lançado em 2010, mas se eu não me engano, o primeiro que fez que eu li é de 2020, então é muito recente a série. E ele é sobre essa menina que é pobre, assim, ela perdeu a mãe, ela tá morando com a meia-irmã e o namorado abusivo da meia-irmã, dormindo no carro dela, etc, etc. E ela herda uma fortuna de um bilionário que ela nunca viu na vida. Esse velho bilionário que morreu tinha uma família, inclusive 4 netos, que são muito inteligentes e muito hábeis de serem herdeiros dignos da fortuna dele. Então, espera a surpresa de todo mundo quando surge essa Zé Ninguém e fica com o dinheiro todo da família. O twistzinho aqui, e inclusive esse livro é muito comparado com Knives Out, com o filme Knives Out por causa disso, é que o velho era muito obcecado com jogos, e os netos, esses 4 netos dele também. E eles julgam que essa menina ter herdado dinheiro é nada mais nada menos que o último jogo do velho, e começam a destrinchar o testamento e as condições dele pra ver se realmente é um jogo. E sim, é um jogo. Eu demorei um pouco em engolir a escrita, os personagens são extremamente rasos, mas o livro é tão divertido. Eu me diverti tanto. Eu terminei de ler e imediatamente fui baixar o próximo pra ler também. A minha tristeza aqui que eu preciso compartilhar é que eu achava que o livro era uma trilogia e tem 5. Eu não estava pronta pra um compromisso de 5 livros. Eu não sei se eu estarei pronta pra um compromisso de 5 livros, porque pelo que eu entendi é a trilogia, e aí depois tem uma duologia que é companheira dessa primeira trilogia.
Então não sei quanto me comprometerei, mas estou moderadamente comprometido, não vou mentir. Agora, para séries. Esse foi um mês de poucas séries, todas do Disney Plus, eu não sei porquê, mas que valeram a pena. A primeira coisa que eu vi foi a Small Light, que é uma minissérie baseada numa história real dessa mulher que chama Meep, que foi uma das pessoas que ajudou a esconder a Anne Frank e a família dela durante a Segunda Guerra Mundial. A série é linda, é muito bem balanceada, mostra sim os horrores da época, mas mostra também muita esperança e o melhor da humanidade. Então assim, não é uma série pra maratonar. Eu mesma acho que demorei 2 semanas pra ver os 8 episódios da série, porque eu via um episódio e ficava, ok, eu preciso de 5 minutinhos, e os 5 minutinhos se tornavam 2 dias. Mas ainda assim, eu não tenho uma única coisa ruim pra dizer sobre a série. Eu acho todos os personagens muito queridos, muito cativantes, eu acho a história interessante, especialmente por ter sido baseada em fatos reais. Eu já li, né, o Diário de Anne Frank, eu já pesquisei muito, então não era novidade pra mim, nada dali, mas eu nunca tinha pesquisado ou ouvido falar sequer das pessoas que ajudaram a família Frank, então isso me deu a oportunidade. Eu acabei passando, acho que uns 2 dias depois de terminar a série, lendo incessantemente sobre as pessoas sobre as quais a série foi baseada, e é isso. Acho que vale a pena. Fui acompanhando também, é claro, Percy Jackson e os Olimpianos, terminou a primeira temporada agora. A série é baseada nos livros do Rick Riordan, vai abordar a primeira temporada, a história do primeiro livro, que é o Ladrão de Raios, quando o Percy, nosso personagem principal, descobre que é um semideus e é mandado numa missão pra recuperar um raio de Zeus que havia sido roubado. Eu vi muita gente reclamar especialmente do ritmo da série, e eu sou obrigada a concordar em diversos pontos, mas no fim do dia, é uma série direcionada pra crianças, e eu não vou ficar cutucando e apontando defeitos quando eu também me diverti vendo. Eu achei muito funcional enquanto adaptação, especialmente lembrando que eu reli a série toda no ano passado, então tá fresca aqui dentro. E diferente dos filmes, a série foi tanto adaptada pra TV quanto produzida pelo Rick Riordan, que é o escritor, e eu acho que se nota a diferença. As mudanças na história fazem sentido e tão bem colocadas ali. E eu adoro o elenco. O trio principal pra mim tá muito bem. E eu adiciono também que, por exemplo, os primeiros 2 episódios que saíram eu vi com uma das minhas melhores amigas, e no momento que a personagem da Clarice apareceu em tela, eu virei pra minha amiga e disse: eu tô tão ansiosa pela 5ª temporada, eu tô tão ansiosa pelo 5º livro. A Clarice é uma das minhas personagens favoritas, eu acho que a atriz que tá fazendo ela foi super bem escolhida, e eu preciso que a série seja renovada e eles consigam concluir a história adaptada, porque vai ser bom, sabe? E por fim, também, eu terminei de ver BTS Monuments Beyond the Star, que é uma série documental que saiu basicamente fazendo um apanhado dos 10 anos de carreira do grupo, partindo lá do comecinho, quando eles foram formados, até o tempo presente. É meio que uma série irmã lançada junto com o livro BTS Beyond the Story, que saiu no meio do ano passado pra comemorar os 10 anos do grupo, e segue mais ou menos a mesma estrutura os dois. O livro eu não terminei de ler ainda, porque o grande X lá é que se você já é fã, não tem nada de novo pra você. Isso não é pra dizer que a série documental tá ruim, mas de todas as séries documental em volta de BTS que eu já vi, é a que eu menos gostei, porque o máximo que me dá de novo ali é talvez os anos da pandemia, quando a turnê mundial deles de 2020 foi cancelada e eles estouraram com músicas feitas em inglês. Então é uma boa série se você tá começando a gostar do grupo, ou se você tem curiosidade de saber mais o trajeto deles, mas não necessariamente se você já é muito fã, não tem nada novo ali pra você. Mas eu gosto de ver a cara deles. Eu vou ver qualquer coisa que tiver a cara deles. Agora para os filmes. Muito rapidamente, o primeiro filme que eu vi esse ano foi Fátima. É o filme da história de Nossa Senhora de Fátima e dos 3 pastorinhos. A minha mãe queria ver ele faz tempo. Era tipo dia 2 de janeiro, tava eu e meu pai na sala, minha mãe sentou e me falou: qual que era aquele filme que você queria ver mesmo? E a gente foi ver. E era esse. O filme é muito ruim, mas um dos meus melhores amigos é figurante nesse filme. Tem outros amigos meus que são figurantes nesse filme também. Ele foi gravado perto da cidade que eu moro, em Portugal. E a minha mãe ficou muito empolgada quando ela viu a cara dele. Ela me fez mandar mensagem pedindo autógrafo. Ele aparece por 3 segundos. Foi o suficiente. Então, valeu a pena por causa disso. Mas o filme não vale a pena, o filme como um todo. Depois eu vi How to Have Sex e... ai, esse filme, o que dizer sobre esse filme? Ele é sobre essas 3 amigas que vão, tipo, numa viagem de formatura, assim. E é sobre a dinâmica delas, pessoas que elas conhecem, sobre festas e sobre sexo. Mas de um jeito um pouco cru demais. Não pra dizer que o filme é explícito, mas pra dizer que ele é desconfortável. Por favor, ler a lista de gatilhos antes de ver esse filme. E eu gostei, mas me doeu o estômago, porque é impossível ver esse filme, especialmente enquanto mulher, e não se identificar com o que se passa ali, o que é
terrível apenas. Mas o filme é muito honesto e é mesmo só um recortezinho da vida dessas amigas de uma em especial, que é o foco. E eu gostei muito, eu quero muito ver mais coisas dessa realizadora, porque foi a primeira coisa que eu vi dela. Eu acho que é um dos primeiros, se não o primeiro longa que ela fez, e eu estou ansiosa por mais. Vi também La Sociedade de la Nieve, ou The Society of Snow, que foi uma surpresa. Eu, assim, não vi hype nenhuma sobre o filme antes de ter visto ele. Não sabia que ele tava na lista de pré-seleção, assim, pros Oscars. Eu abri o Netflix, o filme estava ali, eu dei play. Uau! Ele é baseado na história real desse avião uruguaio que tava levando um time de rugby pra jogar no Chile e que cai nos Andes, mas algumas pessoas sobrevivem à queda do avião. Digo já aqui que a cena da queda em si foi uma das coisas mais estupendas que eu vi em muito tempo. No segundo que acaba a cena da queda mesmo, eu voltei pra trás pra ver do começo 2 vezes, porque é muito bom e muito demais. Muito. Sumiu palavra até. Tem um ritmo maravilhoso, eu entrei completamente na história e eu passei tempo demais pesquisando sobre a história real depois de ter terminado de ver o filme, e isso é sempre um bom sinal pra mim, tá? Vi Good Grief e eu queria dizer que esse é um bom filme de domingo, mas não de um jeito assim, preguiçoso, levinho, de um jeito melancólico que só domingos são. É sobre esse casal gay, onde um deles morre inesperadamente e a gente vê o processo de luto do outro que tá vivo, como ele lida com isso e do relacionamento dele com 2 de seus melhores amigos. É um bom filme, eu não vou dizer que é um filme ruim, mas eu não acho que eu vou pensar muito nele a longo prazo. Estrelinha Dourada, que tem um momento desse filme que eles vão pra Paris e tem um momento onde ele vai no Musée de l'Orangerie, se eu não me engano é esse o nome, que é um museu onde estão as Water Lilies do Monet. Eu já fui nesse museu, é um dos meus museus favoritos. O Monet é um dos meus artistas favoritos. A cena toda nesse museu é muito bonita. Então, assim, Estrelinha Dourada em específico pra esse momento do filme. Aí eu vi outro filme levinho, eu comecei o ano assim, só com filme levinho, que é o documentário Great Photo Lovely Life. É outro de retorcer o estômago. O filme é a diretora dele entrevistando e indo atrás da história real do avô, que era um pedófilo e meio que nunca pagou realmente pelos seus crimes. Ele é um filme muito cru, mas com muito coração também. É difícil de engolir às vezes por causa do cuidado com que a realizadora e a mãe dela que participam do filme tratam o avô, que é objetivamente um homem ruim, uma pessoa má, mas é também um idoso com problemas de saúde no final da vida dele. Então tem momentos ali que são especialmente difíceis de processar quando a gente tenta fazer sentido das coisas horríveis e do que a gente tá vendo, a maneira que a pessoa é tratada. Mas é muito bom, é um documentário muito interessante e essa pessoa teve muita coragem de ir atrás dessa história. Vi Killers of the Flower Moon e eu não sei porque que eu me surpreendo com o quanto eu gostei desse filme, levando em consideração que eu nunca vi um filme do Scorsese que eu não tenha gostado. Também é baseado numa história real sobre esse território indígena onde é descoberto petróleo, fazendo com que todos os indígenas que residam ali se tornem muito ricos, e sobre os homens brancos que vão atrás dessa fortuna. O filme é muito bom. Eu pensei, é ridículo a quantidade de vezes que eu pensei nesse filme depois de ter visto ele. Eu acho que eu vi ele na primeira semana do mês e eu pensei nele em quase todos os dias desde então. Eu falei sobre ele pra muita gente. É tão bonito e, de novo, muito cinzento em algumas coisas que ele retrata, e eu espero de verdade que a Lily, a atriz principal, ganhe melhor atriz nos Oscars. É o mínimo. Eu estou muito feliz que ela tenha ganhado muitos prêmios, eu quero que ela ganhe mais. Vi Waitress, The Musical, e eu sempre fico em dúvida se eu coloco esses filmes nessa categoria, porque é a gravação do palco de teatro, não é uma adaptação da peça em filme, é literalmente filmando a peça em palco. Eu já conhecia várias músicas da peça porque eu sou do Fim do Dia, uma theater kid que esconde esse traço de personalidade às 7 chaves, mas eu nunca tinha visto a peça como um todo e eu gostei horrores, mesmo, muito. É sobre essa garçonete que descobre que tá grávida e o marido dela é muito abusivo e ela quer sair desse relacionamento pra cuidar bem do bebê dela e resolve entrar num concurso de tortas, assim, que ela cozinha muito bem. E a gente vai vendo
como isso corre. Recomendo, muito divertido, as músicas são muito boas. Se você é cronicamente online como eu, você vai reconhecer várias músicas de tendências que passaram no TikTok em algum momento, coisas que nem eu sabia. Tinha algumas que eu não conhecia a música, mas eu conhecia por causa do TikTok. Sei lá. Vi Aquaman and the Lost Kingdom. Meu pai um dia mandou mensagem de tarde perguntando se eu queria ver Aquaman no cinema com ele. Detalhe, o cinema da minha cidade só passa filme dublado praticamente. Eu não vi Aquaman 1, eu não gosto dos filmes da DC, eu detesto ver filme de live action que seja dublado. Eu fui na mesma, porque mais do que odiar todas essas coisas, eu amo ir ao cinema com meu pai. O filme é sobre o Aquaman, e aí agora ele é rei do reino dele. E aí eles descobrem um reino perdido, que é tipo mal. E um dos vilões do primeiro filme retorna, mas como eu não vi o primeiro filme, eu não consigo te dar muito contexto aí. Mas esse vilão é meio que, sei lá, possuído pelo antigo rei desse reino perdido, e o Aquaman derrota ele. E salva o dia. Uau! O filme é bem ruim, mas meu pai sabe ir ao cinema. Meu pai se diverte no cinema. Ir ao cinema fisicamente é uma arte que muitos perderam, e meu pai ainda retém ela. Então, ir ao cinema com ele é sempre muito divertido. É uma experiência que eu gosto muito e que eu tenho muito carinho por poder fazer isso com ele. Vi Self-Reliance, e a premissa desse filme é tão legal. Ele é dirigido e estrelado pelo Jake Johnson, e eu gosto do Jake Johnson, então isso por si só já facilita. E é sobre esse cara que é escolhido pra participar de um jogo onde pessoas vão querer matar ele, mas se ele sobreviver por um mês, ele ganha muito dinheiro. O pega é que as pessoas não podem matar ele se ele tiver acompanhado de outras pessoas. Então, se ele tiver o tempo inteiro desse mês acompanhado de alguém, ele não morre e ele fica rico. Legal, né? Eu também achei. Enquanto eu tava vendo o filme, eu tava completamente dentro dele. E aí o final é muito insatisfatório, ao ponto de que eu não acho que eu posso recomendar ele pra você. Eu não gostei, eu realmente não gostei do final. É muito difícil eu não gostar de um final, tanto que eu não gostei desse final, considerando que eu tava gostando muito do filme. Sei lá. Assista seu próprio risco. Vi The Color Purple, o novo, e eu quero dizer que eu nunca vi o original e eu também nunca li o livro, e eu fui completamente cega ver esse. Ele é sofrido de ver por vários aspectos, mas ele tem um tom muito otimista, tem músicas muito boas, é um musical, vários momentos cômicos, um ótimo elenco. Então, por mais que ele tenha partes muito duras de engolir, levando em consideração que a história principal é sobre essa mulher que é abusada pelo pai e depois se casa com um homem que também abusa e negligencia ela a vida toda, acabou ser bem mais fácil de assistir do que eu tava esperando. Recomendo, apenas. Vi o Wonka e, ai, tadinho, o filme é ruinzinho mesmo, viu? Eu vou, até o fim dos meus dias, ver qualquer coisa que tem o Hugh Grant. Ver o Hugh Grant de Oompa Loompa é uma coisa que eu nunca esperaria na minha vida, e foi o suficiente pra me fazer gostar do filme. Mas o filme é meio chato e meio sem graça. O Timothée Chalamet não capturou a essência do Wonka, que já foi capturada em outras adaptações do personagem. E as músicas mesmo foram meio blém, sabe? Essa é a história de origem do Wonka. É como ele começou a fábrica de chocolate, as pessoas que ajudaram ele, quem ele ajudou no processo, etc, etc. Devia ser legal. E aí não foi. Vi Moon, que é uma curtazinha da Illumination que passou antes do filme da Illumination que eu fui ver ao cinema com a minha prima. Essa é sobre o Victor, ou Vetor, eu me arrependi do segundo que da minha boca, que é um personagem meu lado favorito, e aí ele vai parar na lua e ele tenta escapar. Eu não sou muito fã do universo de meu lado favorito, especialmente pelos Minions. Eu não gosto dos Minions, então a curta não é ruim, mas eu nunca veria se eu não tivesse no cinema pra ver outra coisa. Agora, assim, o filme que eu fui ver, que na verdade eu levei a minha priminha criança pra ver, foi Migration. Eu acho que chama só Patos no Brasil. Melhor do que eu tava à espera, na verdade. É sobre uma família de patos, cujo pai é muito, muito medroso, mas eles resolvem, ainda assim, apesar da relutância do pai, migrar pra Jamaica, pra passar assim o verão na Jamaica. E é sobre os desafios que eles encontram no caminho e como eles superam tudo com a força do amor da família. Que é um filme pra criança, daqui que você esperava. Muito engraçadinho, muito bobo. Não vou ver de novo, não vou pensar mais sobre daqui 2 semanas, mas não foi uma perda de tempo. E a minha prima se divertiu. E no fim do dia é isso que importa. Vi o Wonderstruck, que é um filme que tava na minha watchlist faz uma cota e eu não sei por que eu nunca tirei o band-aid e fui ver logo. É o 3º filme do Todd Haynes que eu vi, considerando que o primeiro foi Carol e o segundo foi May December. Wonderstruck tá pra outro lado da curva e ainda assim eu consigo enxergar ali a assinatura do diretor. Esse é simplesmente um filme pra criança. Um pouco traumático, talvez eu diria, mas pra criança. Onde a gente vai acompanhar essas duas histórias paralelas que se passam com 50 anos, assim, de diferença sobre no passado uma menina e no presente, que não é o presente, mas no mais recente, um menino. Ambos que vão pra Nova York em busca de coisas específicas pra eles, que no fim das contas a gente percebe que estão ligadas, sem dar spoilers. A história é uma delícia de assistir, o filme é muito bonito, embora seja um pouco clichê
clichê ali nos seus finalmente. E é um pouco trágico ao mesmo tempo que muito esperançoso. Não sei, eu recomendo. Eu genuinamente recomendo The Thanksgiving, uma delicinha ali de filme de serial killer que há muito tempo eu não vi um que eu gostasse tanto. Tem umas mortes nojentas, no melhor sentido, claro, muito criativas, caem vários clichês do gênero, mas faz eles funcionarem do jeito que não parece batido. Eu gostei imenso mesmo, estrelinha dourada pro Patrick Dempsey, que tá ótimo, eu nunca esperaria ver ele num filme desse tipo. E outra pro Milo Manheim, que eu já falei antes, eu gosto muito dele, eu espero ver ele em mais coisas desse tipo e não só em comédias pra pré-adolescentes. Ah, e o filme é sobre um ano na noite de ação de graças, acontece um desastre numa loja, num estabelecimento assim que tá fazendo Black Friday, e aí um ano depois surge um serial killer que está perseguindo todas as pessoas que foram ruins, tipo, foram más, agiram de má fé e com ganância nesse acidente que aconteceu um ano antes. E aí tem sangue. Viu, Wish? Ai, eu meio que odiei Disney, porque esse é o filme que era suposto comemorar os 100 anos de estúdio. Tem várias referências ali espalhadas a outros filmes da Disney. E é tão chato. Eu tentei não me deixar levar pelo que eu ouvi, li sobre o filme antes de ver ele, assim, ir com esperança, e eu fiz mal. Eu devia ter jogado as minhas expectativas lá no inferno, porque aí talvez eu tivesse aproveitado um pouquinho o filme. É sobre essa menina que vive num reino onde o rei é esse mago muito poderoso, capaz de realizar o desejo das pessoas, e as pessoas, quando fazem 18 anos, dão pra eles, pra esse mago, o desejo mais profundo do coração delas, e uma vez por mês esse mago realiza um dos desejos das pessoas. Mas aí a menina descobre que esse mago, na verdade, não pretende realizar vários dos desejos, e ela toma atitudes para devolver os desejos às pessoas. É muito ruim, de novo, é muito ruim, fiquei decepcionada. Por outro lado, algo que não me decepcionou de jeito nenhum foi Anatomy of a Fall. Eu queria muito ver esse filme, ao mesmo tempo que eu achei que eu não fosse gostar, porque é um filme de tribunal. É fascinante, é muito bom. É sobre essa família, pai, mãe, filho, cachorro, cujo pai morre de uma maneira meio suspeita, e a mãe é investigada pela morte, sendo que a única testemunha é o filho desse casal, que é um menino cego. E aí a gente fica o tempo todo vendo o vai e volta da acusação e da defesa no julgamento dessa mãe. É muito interessante, o elenco tá tão bom que até o cachorro é melhor ator do que muita gente por aí. Eu nunca tinha visto nada da Justine Triet, ela foi a única mulher indicada como melhor realizadora aos Oscars. Eu não acho que ela vai ganhar, mas eu não ficaria ofendida se ela ganhasse. E eu quero ver mais coisas dela. Pra filme foi isso. A gente terminou o mês num ponto alto ali. Significa que fevereiro deve começar mal, né? Descobriremos mês que vem. Agora para as músicas, muito rapidamente aqui. Outro mês falando da Umi, porque ela lançou um EP, assim, 4 musicazinhas, 10 minutos, tá terminado. Chama Talking to the Wind. A minha preferida é Happy I'm. O EP, vamos ser honestos, não é a melhor coisa do mundo, sabe? Ele não é nada demais. Não é pra dizer que é ruim. É fácil de escutar. As letras realmente são um pouco genéricas, mas eu adoro a Umi. Eu acho tão... A voz dela eu acho tão deliciosa. E é fácil de escutar assim. Isso tem que ser visto como ponto positivo. Essa foi a única coisa nova que eu vi esse mês. O resto do mês eu ouvi 3 artistas no aleatório muito enquanto eu dirigia. Não sei porquê. Talvez pelo fator nostalgia, que foram 5 Seconds of Summer. Eu redescobri eles recentemente. Nunca deixei de gostar. Nunca deixei de acompanhar. Mas nessas férias eu me peguei escutando muito eles enquanto eu dirigia. Porque eu queria algo que eu conseguia cantar junto, assim, sem pensar muito. Então 5 Seconds of Summer. McFly, que eu redescobri. De novo, nunca deixei de gostar. Sempre fui muito fã de McFly. Acho que os últimos álbuns dele não foram lá grande coisa. Mas, novamente, ouvi muito enquanto eu dirigia. Esse aqui é completamente fora da curva pra mim. É Bowling for Soup. Eu ouvia muito Bowling for Soup numa era muito específica ali da minha adolescência. E aí eu tava no carro dirigindo com um amigo um dia e ele virou pra mim e falou: sabia uma banda que você me apresentou? E eu nem sei se você escuta ainda, mas eu ainda escuto muito. Bowling for Soup. E ele desbloqueou a memória. E eu passei a próxima semana ouvindo Bowling for Soup no aleatório, mas não tem nenhum álbum aqui que eu possa indicar especialmente. E é isso. Rápido, né? Achei tranquilo esse mês. Muita coisa boa. Vamos torcer pra ter mais meses assim. Como sempre, muito obrigada por ter visto até aqui. Espero que tenhamos um bom ano consumindo coisas pra fugir da nossa realidade. Aquelas coisas de youtuber. Curta, se inscreva, ative o sininho pra receber notificação quando eu posto algo novo. Me ache nas minhas outras redes sociais. Deixe um comentário, me recomende coisas novas pra eu ver ao longo do ano. Coisas que você acha que eu deixei passar batido no ano passado. Sempre bem-vindos. Agora, o começo de ano é quando a gente corre atrás do tempo perdido. E eu vejo vocês no próximo vídeo.